O Alexandre de Moraes negou na sexta-feira, 27, o desbloqueio imediato do X. O ministro do STF exigiu da empresa de Elon Musk o pagamento de uma multa de 10 milhões de reais, sob a alegação de que houve descumprimento por 2 dias da decisão sobre a suspensão da plataforma. Esse valor foi contabilizado após o X voltar a funcionar no Brasil por 48 horas na semana passada. Moraes multou a plataforma em 5 milhões de reais por dia. O ministro do STF também determinou que a representante da empresa no país, Raquel de Oliveira Villanova, pague uma multa de 300 mil reais por não ter cumprido ordens judiciais em agosto. Para Moraes, a representante usou de má-fé para não ser notificada anteriormente. Na decisão de sexta, 27, Moraes reforçou que o término da suspensão do funcionamento da Rede X em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato de suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. Palavras do Moraes, que chama a si próprio de Poder Judiciário, assim como Dias Toffoli fazia desde 2019. Além disso, a Starlink de Elon Musk e de outros acionistas também que acabaram envolvidos aí com os prejuízos dessas decisões, devem informar se os valores bloqueados judicialmente da empresa, 18,3 bilhões de reais, vão ser utilizados para o pagamento final da multa aplicada ao X e se a companhia vai desistir dos recursos contra a decisão de Moraes. O que soa um tanto questionável, né? Você coloca ali como condição que se desista de recurso para que algo seja feito. Bom, o bloqueio do X no Brasil completou um mês nessa segunda-feira, por uma grande coincidência, o mês que antecede o primeiro turno da eleição. E nós havíamos questionado aqui se o Moraes iria enrolar para que o X não volte antes do primeiro turno da eleição. A resposta está aí. Continua apresentando mais e mais condições e impondo multas que também são questionáveis, Duda Teixeira. Porque como nós tínhamos avaliado a respeito daquele momento em que o X voltou ao ar, porque houve a transferência para a Cloudflare, o Moraes não investigou se realmente houve uma intenção deliberada de driblar a sua decisão, coisa que o X e o próprio Elon Musk não alegaram. Eles alegaram que houve uma questão técnica que fez com que se mudasse a empresa, onde ficam armazenados, aquelas explicações técnicas que a gente detalhou aqui na semana passada. E ele simplesmente crava, não, foi deliberado, foi para descumprir a decisão e tem que pagar 5 milhões de reais por dia, foram 2 dias que voltou ao ar, então são 10 milhões de reais, enquanto não pagar essa multa não vai voltar a funcionar. Quer dizer, ele dobra, triplica, quadriplica a aposta. Felipe, o Alexandre de Moraes não quer liberar o X antes das eleições, é isso. Quando ele bloqueia o X, então, há cerca de um mês, estão muito claros ali naquele momento quais são os 2 motivos para suspender o X. Não ter uma representante legal no Brasil, e o outro que era a multa. Pagamento de multa. O pagamento da multa. Pagamento de multa por não ter o X obedecido às ordens de censura que ele deu, que era de suspensão de perfis inteiros em razão de postagens específicas. E esse imbróglio começou por causa de uma postagem específica de uma tiazona do Zap, que estava ali na rede social, dizendo que uma decisão do Moraes no STF tinha sido, na verdade, um tribunal internacional acusando o Moraes de crimes contra a humanidade. Então, quer dizer, olha só, se vocês não derrubarem esse perfil, que tem uma postagem específica, que conta uma fake news sobre mim, então vocês vão ser suspensos e eu vou impor uma multa e vocês têm que pagar, etc. É tudo muito personalista, muito autoritário, muito imediatista e fora do devido processo legal que todo cidadão enfrenta se tiver que processar alguém que o atingiu por uma postagem específica. O Moraes ele sai censurando o perfil inteiro e multando quem ousa descumprir uma ordem de censura. Mas quando ele confisca o dinheiro da Starlink, então a multa está paga. E quando o X vai lá e diz, essa aqui é a nossa representante legal, então tem a representante legal. As 2 condições
que ele colocou para suspender o X foram resolvidas. Aí meio que vai inventando novas condições, né? Ele traz uma nova multa, tanto para a empresa quanto agora para representante legal. Então é isso. Ele vazou para a imprensa que bajula ali o STF que o motivo era esse, quer dizer, que ele não ia liberar o X antes das eleições. E ele está cumprindo o que ele falou ali para os jornalistas que ficam ao redor ali do STF. Profissionais da comunicação, né? Eu nem gosto de chamar de jornalistas aqueles que cumprem esse papel de porta-vozes ali das autoridades e, eventualmente, em suas colunas, ficam ali fazendo toda aquela bajulação da autoridade para que ela continue fornecendo algumas declarações e decisões antecipadas. A gente vê muito isso, lamentavelmente, no mercado da comunicação. Então, o Moraes não está afim, o TSE, obviamente, ficou mais aliviado, está agora sob a gestão aí da Carmen Lúcia, né? A Corte Eleitoral, e às vésperas da eleição, geralmente você tem uma série de pedidos feitos por uma campanha contra outra em razão de postagens do X, que elas dizem que contém fake news ou que uma campanha eleitoral acabou rasgando a lei eleitoral quando disseminou determinado conteúdo ou impulsionou, etc. Tudo isso some da discussão na justiça eleitoral porque há uma ordem de censura contra 20 milhões de brasileiros que nada tem a ver com o imbróglio original, envolvendo Moraes, ativistas bolsonaristas que o criticam ou atacam e o processo corre em sigilo, então às vezes a gente não sabe exatamente qual é o conteúdo, vazou aí um conteúdo, e o Elon Musk. Então, assim, a gente está vendo aí esse avanço troglodita do autoritarismo com a chancela de muita gente. Que acha, não, tem que obedecer à justiça brasileira, etc., mas não coloca a questão dentro do seu contexto, que é um ministro do STF que não está obedecendo à legislação brasileira, porque você não tem uma regra escrita que defina a suspensão de perfis como algo a ser feito ao longo de um processo sigiloso no âmbito de um inquérito que começou ilegalmente, ainda que legitimado por colegas de corte. Quer dizer, se os membros de um poder eles ignoram completamente as leis escritas e passam a agir fora desse âmbito, só porque eles têm a caneta na mão, isso não quer dizer que as atitudes deles são legítimas. Eles têm de ser confrontados, assim como a gente confronta no sentido aqui de contestação argumentativa, o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Venezuelana, né, que lá eles chamam de Tribunal Supremo de Justiça, o TSJ, que legitimou a fraude eleitoral do ditador Nicolás Maduro. Ora, é uma presidente da Suprema Corte do país, e ela está decidindo, só que ela é uma militante do PSUV, o partido do Maduro. Então qual é o limite para que as pessoas que estão dentro de um poder façam aquilo que tomem determinadas decisões e sejam encaradas como o poder do país? Ora, o limite é aquilo que está dentro da Constituição, é aquilo que está dentro das regras, é aquilo que se pode verificar em termos de correspondência entre a decisão e o seu dispositivo legal. Quando não há, essas pessoas precisam ser criticadas, porque senão a autoridade pública fica sem freio. E é isso que está acontecendo no Brasil, repito, com a complacência de grandes setores do mercado da comunicação em razão de polarização, em razão desse nojinho, porque é extremista de direita, então tem que ser suspenso mesmo, tem de ser calado, e aí se fica lá do lado de um ministro que se aproximou do atual governo Lula, come churrasco aí junto com o presidente da República, que nomeou seus aliados para o próprio TSE, e ele suspende um mês a plataforma onde o campo adversário, a corrente ideológica adversária é mais forte do que a corrente do governo, ao qual ele acabou se aliando. Então essas coisas precisam ser colocadas para a população brasileira, porque empresa americana é uma aí que aparece de repente e causa um conflito, mas o Poder Judiciário é para o país todos os dias. E a gente está aqui apontando os abusos excessivos. Parece até redundante, mas é que a gente já chegou na fase da redundante, né? São abusos, depois você tem o excesso dos abusos. A gente está desde 2019, são 5 anos apontando esse avanço troglodita do Moraes, desde a abertura pelo Dias Toffoli. Quer complementar, Duda? Vou pegar uma carona aqui. Você falou, qual que é o limite, né, para as nossas autoridades?
E você citou a Carmen Lúcia, então, que é a presidente agora do TSE. Hoje ela veio com uma ideia brilhante, né, que é criar um observatório de violência política. E isso tem muito a ver com esse ambiente orwelliano, né, do George Orwell, que a gente está vivendo agora. Então nós temos vários órgãos dentro da AGU, do TSE, em repartições públicas que se dão ali a prerrogativa de pegar e ficar observando, né? É o Big Brother. E dizendo ali quem que está certo, quem que está errado, né? Como se e num ambiente que é pós as matérias até que a Folha de São Paulo mostrou, em que o STF, a turma do Moraes, pedia para o TSE ficar fazendo ali levantamento nas redes sociais de perfis de pessoas que, segundo ele, estariam fazendo comentários de discurso de ódio, fake news, qualquer coisa desse tipo, né? Então é isso, quer dizer, a Carmen Lúcia, que já teve no passado frases até contra a censura, né, dela aquele cala a boca já morreu, mas hoje vem com essa ideia de fazer um observatório e eles também agora começarem meio que oficialmente fazer essa vigilância das redes sociais brasileiras. E lembrando que houve um diagnóstico ali, entre aspas, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que tem um presidente ali politizado, e de que houve intenção deliberada do X de driblar a ordem, que a Anatel não chamou de censura, de bloqueio da plataforma no Brasil. Sendo que você vai ver ali a argumentação e não há uma argumentação substantiva, técnica, para comprovar de que a passagem do armazenamento para Cloudflare, etc., tenha sido com a intenção deliberada de burlar o bloqueio no Brasil, quando isso afeta aí o funcionamento da plataforma em diversos países. Então pode ter tido aí um efeito colateral de, por algum momento, ter furado esse bloqueio no Brasil, só que a própria plataforma se dispôs ali, por meio dos seus advogados, a colocar isso no lugar. Então você multa em razão de algo que você nem sequer conseguiu comprovar que foi pela intenção deliberada. Quer dizer, a dobrada, a triplicada de aposta que o Moraes tem feito nesse avanço dele.